Aquela festa começou como qualquer outra. Luzes baixas que transformavam rostos em sombras dançantes, música alta que pulsava nas paredes, como um coração acelerado, pessoas rindo e se divertindo com aquela alegria artificial que só o álcool e a companhia proporcionam. Eu estava lá ao lado da minha esposa Laura, segurando um copo de uísque que já havia perdido o gelo há muito tempo, tentando ignorar o nó que sentia no peito menos aquele aperto familiar que havia se tornado meu companheiro constante nos últimos meses. A festa era na casa dos Martinez, nossos amigos de longa data. O apartamento estava repleto de conhecidos, colegas de trabalho dela, alguns vizinhos, e aquele círculo social que havíamos construído juntos ao longo dos anos. Rostos familiares, conversas vazias sobre promoções no trabalho, reformas em apartamentos, viagens planejadas, tudo parecia seguir o roteiro previsível daquelas reuniões sociais que nos obrigávamos a comparecer para manter as aparências de um casal feliz e bem-sucedido. Laura estava radiante naquela noite. Usava aquele vestido vermelho que eu havia comprado para seu aniversário no ano anterior. O cabelo solto caindo em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela ria alto, gesticulava com as mãos movimenta-se pela sala, como se flutuasse. Havia algo diferente nela, uma energia que eu não reconhecia mais. Ou talvez fosse eu que havia parado de prestar atenção há tanto tempo que aquela estranha à minha frente era, na verdade, a verdadeira Laura Menos, e eu apenas não a conhecia mais. Não sei dizer ao certo quando tudo mudou entre nós. Não houve um momento específico, uma briga devastadora, um evento traumático que marcasse o fim do que éramos. Foi mais como uma erosão silenciosa, grão por grão de areia sendo levado pela maré. Até que um dia olhei para o que restava, e não reconheci mais a paisagem. As conversas foram ficando mais curtas, os silêncios mais longos, as noites mais frias. Cada um foi construindo seu próprio mundo paralelo, e de alguma forma, nos tornamos estranhos dividindo o mesmo teto. Mas lembro exatamente do momento em que ela falou aquelas palavras que ficaram cravadas na minha alma como estilhaços de vidro. Era quase meia-noite, e o grupo havia se reunido na sala para um brinde. Mariana, a anfitriã, levantou a taça e começou um discurso emotivo sobre amizade e amor. As pessoas riam, concordavam, erguiam seus copos. Foi então que Laura, com aquele brilho estranho nos olhos que eu ainda tentava decifrar, decidiu fazer sua própria contribuição. Um brinde pelos homens de verdade, ela exclamou, com a voz carregada de uma ironia que cortava como navalha. E então, virando-se ligeiramente, o suficiente para que todos pudessem ver, acrescentou enquanto me olhava, só pelos homens de verdade, não pelo meu marido. O tempo pareceu congelar. Era para ser uma brincadeira, uma provocação leve, daquelas que casais fazem para arrancar risos dos amigos. Mas a forma como ela disse, olhando para mim com aquele sorriso torto, que misturava desprezo e desafio, foi como uma lâmina fria, atravessando meu peito e rasgando tudo que ainda restava de dignidade. O silêncio que se formou depois parecia gritar entre todos os convidados, um silêncio ensurdecedor, que amplificava cada respiração, cada movimento desconfortável. Senti cada olhar pesando sobre mim, alguns curiosos, buscando minha reação, outros de surpresa genuína, chocados com a crueldade casual daquelas palavras. Vi Mariana tentando salvar o momento com uma risada forçada, rapidamente mudando de assunto. Percebi que naquele instante, eu deixei de ser o homem ao lado dela para me tornar uma piada, uma anedota que seria contada em sussurros pelos cantos. Meu primeiro instinto foi explodir. Cada músculo do meu corpo gritava para que eu fizesse uma cena, para que a confrontasse ali mesmo, diante de todos aqueles olhares que me transformavam em vítima. Minha mão apertou o copo com tanta força que pensei que o vidro fosse se estilhaçar. Mas algo mais profundo me segurou. Talvez orgulho, talvez a consciência de que uma explosão pública seria dar a ela exatamente o que queria confirmar que eu não era, de fato, um homem, de verdade. Então fiz algo diferente. Sorri, um sorriso frio, calculado, que não alcançava meus olhos. Levantei meu copo em direção a ela, num gesto que poderia ser interpretado como concordância casual, e virei o líquido de uma vez.
Lovra pisco, confusa com minha não reação. Esperava raiva, esperava humilhação, esperava que eu me curvasse diante da agressão. Em vez disso, eu esperei para que ela entendesse que suas palavras não passariam despercebidas, que eu não seria o homem invisível que ela estava ridicularizando. Esperei porque sabia que a vingança não viria de um escândalo, mas de algo muito mais profundo e definitivo. Esperei porque naquele momento percebi que nosso casamento já havia terminado. Eu apenas ainda não havia aceitado. O resto da noite passou como um borrão nebuloso. Continuei na festa, conversando educadamente com quem se aproximava, ignorando os olhares de pena e as tentativas desajeitadas de alguns em fingir que nada havia acontecido. Laura se afastou para o outro lado da sala, cercando-se de um grupo de amigos, onde sua risada ecoava alta demais, forçada demais. Cada gargalhada dela era como uma punhalada adicional, confirmando que aquela humilhação pública não havia sido um acidente, mas uma escolha deliberada. Voltamos para casa em silêncio sepulcral. O carro deslizava pelas ruas desertas da madrugada, e entre nós havia um abismo que nenhuma palavra conseguiria atravessar. Olhei de relance para Laura, mas ela mantinha o rosto virado para a janela, observando as luzes da cidade passarem como estrelas cadentes. Suas mãos estavam cruzadas no colo, e pela primeira vez notei que ela não usava mais a aliança de casamento. Quanto tempo fazia? Semanas, meses, como eu não havia percebido. Nos dias seguintes, Laura mudou. Ou talvez ela apenas parasse de fingir. Aquela mulher que eu conhecia, que costumava me procurar no meio da noite, que adormecia abraçada a mim, que preparava café da manhã aos domingos, enquanto cantarolava baixinho, simplesmente desapareceu. Em seu lugar, havia uma estranha que passou a evitar meus olhos, a criar barreiras invisíveis entre nós, a transformar nossa casa em um campo minado de tensões não ditas. Ela começou a sair mais cedo para o trabalho e a chegar mais tarde. Finais de semana que costumávamos passar juntos, agora eram preenchidos com compromissos vagos e desculpas elaboradas. Vou encontrar as meninas do trabalho, preciso resolver umas coisas, vou à academia. Cada frase era uma porta se fechando. Cada ausência era um pedaço dela que eu perdia sem conseguir segurar. Eu sentia seu celular vibrar sem parar, mas as mensagens nunca apareciam para mim. Ela o carregava consigo para todo o canto da casa, até mesmo para o banheiro, a tela sempre virada para baixo, o volume nas notificações sempre no mínimo. Quando tocava, ela olhava rapidamente, um sorriso fugaz cruzava seu rosto, e então, o aparelho voltava para o bolso sem explicações. A dúvida se tornou um veneno lento que corroía minha sanidade. Comecei a observar cada detalhe. O perfume diferente, as roupas novas que apareciam no guarda-roupa, as unhas sempre feitas, o cabelo constantemente arrumado. Ela estava se cuidando, mas não era para mim. Cada mudança nela era uma evidência de que alguém estava recebendo o que eu havia perdido, menos a atenção, o desejo, a versão de Laura que se importava em ser desejada. As noites se tornaram tortura. Deitávamos na mesma cama, mas havia quilômetros de distância entre nossos corpos. Eu ficava acordado ouvindo sua respiração, me perguntando em quem ela pensava antes de dormir, em quem sonhava, se ainda sonhava comigo, ou se eu havia sido completamente apagado de sua vida emocional, restando apenas como uma presença física inconveniente, que ela precisava tolerar até encontrar coragem para terminar de vez. Foi numa madrugada de terça-feira, 3 semanas depois daquela festa maldita, que meu coração quebrou de vez. Laura havia chegado tarde novamente, por volta das 2 da manhã, alegando que o happy hour do trabalho se estendeu mais do que o esperado. Ela foi direto para o chuveiro, e eu fingi estar dormindo, observando-a pelos olhos semicerrados, enquanto ela se movia pelo quarto, como um fantasma. Depois do banho, ela pegou o celular e foi para a cozinha, provavelmente para beber água ou beliscar algo da geladeira. Esperei alguns minutos, meu coração batendo descompassado, antes de me levantar silenciosamente e segui-la. Quando cheguei à entrada da cozinha, ela já havia voltado para o quarto, mas o celular estava lá, abandonado na mesa,
a tela ainda acesa. Minha mão tremeu quando alcancei o aparelho. Parte de mim gritava para deixar quieto, para não abrir aquela porta porque sabia que o que encontraria do outro lado destruiria tudo. Mas a outra parte, a parte que já não suportava mais a incerteza, que preferia a dor da verdade ao tormento da dúvida, precisava saber. As mensagens de Marcos estavam abertas na tela, menos dezenas delas, subindo pela conversa, como uma escada para o inferno. Palavras cheias de desejo. Não vejo a hora de te ver de novo. Você estava linda hoje. Ainda sinto seu gosto. Planos secretos detalhados, horários de encontros rotais reservados, desculpas combinadas, e uma intimidade que me fez sentir um estranho na minha própria casa, um intruso espiando a vida de duas pessoas que compartilhavam segredos dos quais eu estava excluído. Havia fotos também, nada explícito, mas suficientemente íntimo para não deixar dúvidas. Laura sorrindo de um jeito que eu não via há anos. Laura em lugares que ela havia dito estar em reuniões de trabalho. Laura sendo a mulher que ela costumava ser comigo, mas agora era para outro. Não era apenas traição física, era a traição de tudo que acreditávamos ser sólido. Cada mensagem era uma mentira revelada. Cada plano secreto era uma escolha consciente de me machucar, de construir uma vida paralela onde eu não existia. A dor não estava apenas no ato sexual. Estava na cumplicidade, nas risadas compartilhadas, nos bom dia e boa noite que ela enviava para ele enquanto me tratava com indiferença glacial. Fiquei ali parado, segurando aquele pedaço de tecnologia que havia destruído meu mundo, sem saber o que fazer. Minha mente rodava em círculos. Confrontá-la agora, esperar amanhã, fingir que não vi, investigar mais, ou simplesmente fazer as malas e desaparecer, deixando aquela vida para trás como se fosse apenas um capítulo ruim de um livro que eu poderia simplesmente fechar. Não sei quanto tempo passei ali, mas eventualmente ouvi seus passos se aproximando. Laura apareceu na entrada da cozinha, ainda com o roupão úmido, o cabelo pingando, seus olhos foram direto para o celular na minha mão, e então para o meu rosto. Ficamos assim, congelados em um tableau de destruição mútua, cada um esperando que o outro dissesse algo primeiro. Quanto tempo você está aí? Ela perguntou finalmente. Sua voz fraca, quase um sussurro. Tempo suficiente, respondi, minha voz saindo mais calma do que eu esperava, como se toda a emoção tivesse sido sugada de mim. Marcos, sério? Laura, o cara do seu trabalho que você jurou que era apenas um colega chato? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até a mesa e puxou uma cadeira sentando-se lentamente, como se suas pernas não a sustentassem mais. Seus olhos ficaram vazios. Aquele olhar distante de quem sabe que não há mais como voltar atrás. De quem foi pega e agora precisa enfrentar as consequências. Ela começou, mas a voz falhou. Limpou a garganta e tentou novamente. Eu não queria que você descobrisse assim. Como você queria então? A raiva começou a vazar pela minha voz cuidadosamente controlada. Você ia me contar, ou ia continuar me fazendo de idiota? Até quando? Até eu descobrir acidentalmente? Até você finalmente ter coragem de terminar? Ou ia apenas continuar com os dois, dividindo sua vida, mentindo para mim toda noite quando chegava em casa, cheirando a ele? Não é assim tão simples. Ela rebateu, as primeiras lágrimas começando a escorrer. Você não entende. Você nunca entende. Então, me explica, gritei, toda a contenção finalmente se rompendo. Me explica. Como a mulher que jurou me amar para sempre, acabou na cama de outro homem. Me explica aquela humilhação na festa. Me explica as mentiras, as desculpas, as noites que você chegava tarde, e eu acreditava em cada palavra sua, como um idiota completo. Laura chorou em silêncio por um momento antes de começar a falar, e quando o fez, foi como se uma represa tivesse se rompido. Ela não negou nada. Contou que se sentia sufocada, invisível e esquecida, que eu havia me tornado um robô, indo ao trabalho, voltando para casa, sentando no sofá, repetindo a mesma rotina dia após dia, sem nunca realmente a ver, que nossas conversas haviam se reduzido à logística doméstica, menos contas a pagar, compras a fazer problemas,
a resolver. Você se afastou tanto, ela disse entre soluços, que eu busquei atenção em outro lugar. Marcos Mivaia me perguntava como foi meu dia, e realmente escutava a resposta. Me fazia rir, me fazia sentir desejada, importante, viva. Com você, eu era apenas mais uma mobília na casa. Algo familiar, mas completamente ignorado. Suas lágrimas eram um pedido silencioso de compreensão, talvez até de perdão, mas para mim, aquilo soava como um adeus disfarçado, como justificativas elaboradas para tornar palatável o que era, no fim das contas, uma escolha dela. Ela escolheu não conversar comigo sobre nossos problemas. Ela escolheu buscar outra pessoa, em vez de lutar pelo que tínhamos. Ela escolheu me trair, em vez de me deixar com dignidade. E aquela frase na festa? Perguntei. Minha voz agora mais cansada do que raivosa. Aquilo foi o quê? Uma forma de me humilhar publicamente antes de me deixar? Um teste para ver se eu reagiria, se ainda me importava? Ela baixou os olhos, incapaz de me encarar. Eu estava bêbada. E com raiva. Raiva do Voca, raiva de mim, raiva de nós. Queria que você sentisse um pouco do que eu sentia há meses. Invisível, desimportante, esquecida. A dor foi uma tempestade brutal. A cada palavra que saía de sua boca, meu mundo desabava mais. A raiva misturava-se com o desespero, a vontade de quebrar tudo e a necessidade desesperada de entender como nosso amor, que eu pensava ser invencível, havia se transformado em pó. Tudo que havíamos construído menos 5 anos de namoro, 3 de casamento, planos de ter filhos à caça, que compramos juntos, as viagens que fizemos, as promessas sussurradas em noites de intimidade, tudo reduzido a cinzas, por escolhas egoístas e falhas de comunicação. Mas naquele momento, no meio da cozinha, às 4 da manhã, com um mundo desabando ao nosso redor, percebi algo fundamental. Eu também tinha culpa, não pela traição, isso era escolha dela e responsabilidade dela, mas pela erosão lenta do que tínhamos. Pelas noites que cheguei em casa e mal a cumprimentei, pelos finais de semana que preferi assistir TV a conversar com ela, pelas vezes que ela tentou se aproximar e eu estava ocupado demais, cansado demais, distraído demais. Havíamos nos tornado estranhos gradualmente, tão lentamente, que nenhum de nós percebeu, quando o ponto de não retorno foi ultrapassado. Ainda assim, naquela madrugada devastadora, antes de subir para empacotar algumas roupas e sair daquela casa que não era mais meu lar, virei-me para ela uma última vez. Laura estava curvada sobre a mesa, chorando, com o rosto escondido entre as mãos. A imagem perfeita da destruição que havíamos causado um ao outro. Se você acha que tudo acabou, tá enganada, disse, minha voz carregada de uma determinação que eu mesmo não sabia de onde vinha. Eu vou mostrar a você o que significa um homem de verdade. Não era uma ameaça, era uma promessa menos de que eu não me entregaria sem lutar, de que aquela ferida, por mais profunda que fosse, poderia cicatrizar, mas mais do que isso, era uma promessa a mim mesmo, de que eu me reconstruiria, de que encontraria novamente o homem que havia perdido em algum ponto daquela jornada, de que não deixaria aquela traição me definir, porque percebi ali, naquele momento de dor absoluta, que o verdadeiro problema não era apenas a infidelidade, era tudo o que a precedeu menos a falta de diálogo, os silêncios que cresceram como ervas daninhas entre nós, e a distância que se instalou tão gradualmente, que quando finalmente percebemos, já estávamos separados por um abismo intransponível. A verdadeira batalha não estava na traição em si, mas no que viria depois, na escolha de me tornar vítima ou sobrevivente, na decisão de deixar aquela experiência me destruir ou me reconstruir mais forte, na coragem de encarar meus próprios demônios e falhas, não para justificar o que ela fez, mas para entender minha parte na dança destrutiva que dançamos juntos. Saí de casa quando o sol começava a nascer, iluminando a cidade com aquela luz dourada do amanhecer, que promete novos começos. Levei apenas uma mochila, com roupas e documentos. Tudo mais, os móveis, as memórias, a vida que construímos, ficou para trás como fantasmas de um futuro que não existiria mais. Fui para um hotel barato no centro, um lugar impessoal onde ninguém me conhecia e ninguém faria perguntas. Passei os dias seguintes em um estado de choque,
oscilando entre raiva, tristeza e um vazio entorpecente. Laura tentou ligar várias vezes, enviou mensagens pedindo para conversarmos, mas eu não estava pronto. Precisava primeiro me encontrar antes de poder enfrentá-la novamente. O que aconteceu a seguir? Ninguém podia prever. Durante aquelas semanas de isolamento, algo mudou em mim. A dor, em vez de me destruir, começou a me forjar. Voltei para a academia, não para impressionar ninguém, mas para recuperar o controle sobre algo em minha vida. Retomei velhos hobbies abandonados, reconectei-me com amigos que havia negligenciado, investi em mim mesmo de formas que havia esquecido enquanto estava perdido na rotina mortal do casamento. E percebi, lentamente, que a frase de Laura naquela festa, menos por mais cruel que fosse, tinha um fundo de verdade. Eu havia parado de ser o homem que ela se apaixonou. Não para justificar a traição, mas para entender que também havia me perdido no processo. Recuperar minha essência não era sobre reconquistá-la, era sobre me reconquistar. Quando finalmente aceitei conversar com ela, 6 semanas depois daquela madrugada fatal, éramos duas pessoas diferentes. Sentamos em um café neutro e, pela primeira vez em anos, conversamos de verdade. Sem acusações, sem defesas, apenas duas pessoas tentando entender como chegaram àquele ponto de destruição mútua. Laura terminou com Marcos. Não por mim, mas porque percebeu que estava apenas repetindo o mesmo padrão, fugindo de problemas em vez de enfrentá-los. E eu, por minha vez, tive que aceitar que não importava o quanto ela fosse responsável pela traição. Eu também havia sido responsável pelo lento envenenamento do nosso relacionamento. Não voltamos juntos. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. E a confiança, uma vez quebrada, raramente se reconstrói na mesma forma. Mas encontramos algo talvez mais valioso: encerramento, compreensão e a aceitação de que às vezes o amor não é suficiente, quando o silêncio entre duas pessoas se torna mais alto do que todas as palavras não ditas. Meses depois, assinamos os papéis do divórcio, em um dia ensolarado de primavera, sem drama, sem lágrimas. Apenas dois estranhos que um dia foram tudo, um para o outro, agora liberando-se mutuamente, para seguir caminhos separados. Vi Laura uma última vez, enquanto ela saía do cartório, e naquele momento final, trocamos um sorriso triste, não de arrependimento, mas de reconhecimento de tudo que fomos e de tudo que nunca conseguimos ser. Só sei que, quando o jogo virou, percebi que nem sempre o amor é suficiente para vencer o silêncio entre duas pessoas, e que a maior traição não é a infidelidade física, mas emotional, o lento processo de parar de ver, de ouvir, de se importar. Laura me traiu, sim, mas de certa forma, havíamos traído um ao outro. Muito antes disso, toda vez que escolhemos o silêncio em vez do diálogo, a indiferença em vez do esforço. E agora, reconstruído das cinzas daquele casamento falido, entendo que ser um homem de verdade não é sobre nunca falhar, nunca ser ferido, nunca mostrar vulnerabilidade. É sobre levantar depois da queda, sobre aprender com a dor, sobre ter coragem de se transformar mesmo quando o mundo ao redor desmorona. A história de nós terminou naquela festa, com aquelas palavras cruéis, mas minha história, menos a história de quem eu realmente poderia ser, estava apenas começando.